Fala galera, mais um vídeo no canal do Team Unique Farm. Estamos aonde? Ironberg, São Caetano do Sul, uma das melhores unidades para que você venha expor o seu melhor treino aqui dentro. E hoje a gente vai apresentar o casal mais hard bodybuilding atual do Brasil, o casal Pro. Você tem noção de quem pode ser? Ele, um Open, mais de 130 quilos. Ela, a melhor wellness do momento. Você tem ideia de quem a gente trouxe para contribuir com a gente? Então você vai conhecer agora. Fala galera, chegamos aqui para invadir o canal da Unique Pharma. Isso aí, casal Boff na área. Agora a gente está aqui representando a melhor farmácia de manipulação do país, que é a Unique Pharma. Suporte agora para as nossas preparações e também a gente vai estar aqui dividindo com vocês um pouco das nossas rotinas e do nosso treino, que hoje a gente vai treinar dorsais e vocês vão acompanhar com a gente. A gente vai tentar fazer esse treino junto. Não sei se eu vou conseguir aguentar as mesmas cargas que ele. Não vou. Mas com certeza não. Mas a gente vai dar um jeitinho. Eu vou tentar dar meu máximo. É isso aí, a gente diminui, a gente dá um jeito. Vocês vão acompanhar um pouquinho de cada exercício e a gente vai estar passando para vocês aí como é que vai ser. É isso. Bora lá? Bora lá. Galera, a gente vai começar aqui na puxada aberta. Serão 5 exercícios. A gente está fazendo um aquecimento agora para preparar a musculatura com peso leve, em torno de 20 repetições. Aí serão puxada aberta, puxada com triângulo, mais 3 remadas. Então 2 puxadas, 3 remadas. A gente fecha o nosso treino de costas aqui. E eu já percebi aqui, ó, que ele estava aquecendo com peso, que não vai ser nem minha carga máxima. Quer treinar com o marido, né? Dá nisso. A Bá tava lá. Eu competi. Isso. Eu lembro eu competi o Mr. Santos, eu comecei a competir em 2013. Em 2014 eu fui competir o Mr. Santos, mas eu competi sozinho, meu irmão não competiu. Aí eu ganhei o overall. Meu irmão competiu em 2015. Aí ele ganhou o overall. Aí eu ganhei o overall do Mr. Santos em 2014 e ele ganhou em 2015. Caralho. E o Boff, naquela época você já era grande pra caralho, irmão. Já. Caralho. Tava começando no esporte. Mas você tava começando no esporte e na musculação? Na musculação eu já treinava há 8 anos, só que eu treinei 8 anos natural. Eu já estava 9 anos na musculação, eu treinei 8 anos natural. Caralho. Eu comecei com 18 anos na musculação, eu comecei a hormonizar com 26 e eu comecei a competir com 27. Nossa, tipo então numa brincadeira. Sim. Caralho. Mas eu comecei a fazer dieta ali um pouco antes de competir. Eu treinava porque eu gostava com meus amigos e tal. Pô, por que você não vai competir e tal? Ah, vou fazer uma preparação. Aí fui atrás como é que se preparava, procurei médico, tudo. A gente começou um trabalhozinho e aí já comecei competindo e já fui campeão e aí depois fui indo. E eu vou te falar, naquela época tinha uns caras cascadura, hein, meu? Tinha. Fábio Labá, naquela época, ele tava voando, um velho mais de 50 anos, tá? É esse Mr. Santos, inclusive, aí eu fui na categoria até 100 quilos, eu ganhei do Bad Boy, o Bad Boy ficou em segundo, e no overall eu ganhei do Lucas Coelho. Coelho ficou em segundo, fiquei em primeiro. Naquela época já voava na Amador. Já voava na Amador. Ganhando todos os shows. Eu competi com o Lucas, pra você ter uma noção, em 2012 no Mr. Santos. Mr. Santos. Peguei Cláudio Dumont ou Osírio, não sei se você conhece, que é campeão mundial na Nava. Os dois são foda. Nossa, os caras eram muito top. Dumont é foda. O Dumont eu vi ele no Brasileiro de 2016, ele tava incrível, cara. Competiu, isso. competi em Porto. Isso. Eu tava nele também, que foi... Onde é que foi? Eu competi na 75 nesse campeonato, mano. Era um evento grande, né? Era, na verdade eu fui competir e aí eu bati de frente com o Brandão na categoria até 100 quilos. Aí ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Aí ele foi pro overall e aí ficou ele e o Dumont. Caralho. Nossa. E eu acabei me tornando o segundo atleta brasileiro a pisar no palco do Mr. Olímpia na categoria Open. O segundo atleta na história do Brasil. Que em 1988 foi o Luiz Otávio. Aí em 2022 foi eu e o Brandão. Só que eu subi no palco antes, né? Deu sorte. Me chamaram antes, então subiu eu, subiu o Brandão. Depois subiu Brandão. o Bruno.
Cara, querendo ou não, é muito bacana porque o nome fica na história, né? Então a gente deixa aí o nosso legado, um pouquinho da nossa história no fisiculturismo e é um grande feito. Louco, né? Ele bate de frente com o Brandão e se a gente pensar em quantas competições o Brandão teve, irmão, é muita coisa. Na verdade, eu fui pro Olímpia, eu tinha 1 ano de Pro só, né? Então é que nem eu falei, eu ganhei o meu Procard em setembro, outubro, acho que foi outubro de 2021. Em abril de 2022, 6 meses depois, eu fiz o meu Pro debut, estreiei na Liga Profissional, aí bati ali com o Brandão, eu ganhei as prévias, ele ganhou as finais, fiquei em segundo. Sim, o Thiago Lins ficou em terceiro. Ficou o Brandão, eu e o Thiago Lins. Aí 8 semanas depois teve o Muscle Contest Brasil, aí eu ganhei a Open no profissional, aí tinham quase todos os brasileiros lá, foi um campeonato muito top, e depois já estreiei no palco do Mr. Olympia lá em Las Vegas, na liga profissional da Open, 1 ano de Pro, então não tenho tantas competições assim. Aí no outro ano eu peguei mais 4 competições e foi isso. Meu, isso não é exaltado, cara, não é exaltado, isso é uma puta diferença, cara. Porque a gente sabe quem tá batendo ali, sabe, é outro físico, vem mais denso, vem mais maduro. E, pô, você é um cara jovem pra gente parar pra analisar esses dados. No esporte, sim. Eu comecei um pouco tarde. É que tem muitos que começam com 18, 19. Eu comecei com 27. Sim. Eu fiquei 8 anos como natural. Porque eu não pretendia competir, né? Porque na nossa época, a IFBB, o Júnior ia até 23. E o Rafa já tava batendo, né? Já tava daquele jeitão, né, irmão? É isso, caralho, detalhe. Então é isso aí um pouquinho da nossa história ali. Teve muitos shows aí na Liga Amadora. Olha, eu fazia as preparações assim sem muitas condições, me preparava, vamos lá competir. Eu sempre ficava bem, sabe? A minha pior colocação foi um top 3, todos os shows que eu fui. E eu ganhei vários overall e campeonato, então... Dominava mais cada hora, que é a época que tinha o Sul Brasileiro. Sul Brasileiro, que era lá, né? Todo mundo ia pra lá, né? Eu lembro. Sul Brasileiro eu competi em 2014, eu fiquei em segundo. Meu irmão competiu em 2015 e foi campeão. Então, e teve Arnold Classic Brasil na Amadora em 2015. Também a minha categoria é até 100 quilos. Mas aí eu e meu irmão conversamos, ele foi até 100 quilos, eu fui acima de 100. Eu pesei 101, eu fui acima de 100. Tinham 17 atletas e eu fiquei em terceiro. Aí o James Bond foi campeão na época, um argentino ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. O meu irmão foi na categoria até 100, tinha 23 atletas, ele ficou em segundo. Ele perdeu com um chileno só. Ele foi o melhor brasileiro na competição também. Eles tu tem que girar o teu quadril para frente e tentar deixar ele solto. Porque quando tu faz assim, ó, tu empina, ele ativa, porque ele... Eu acho que é por causa da minha retroversão. Sim, se tu alongar um pouco o músculo e deixar o quadril assim rotacionado para frente, Eu vou tentar. você vai ver que você desativa ele um pouco e aí você não vai sentir tanto.
Débora, e você? Conta um pouquinho da sua história dentro do bodybuilding pra gente. Então, a minha história é bem recente, né? Eu comecei a treinar de verdade depois que eu conheci o Victor. Legal. Eu não fazia dieta, eu não treinava direito, eu treinava 2 vezes por semana e a minha alimentação era terrível, né? Aí depois que ele entrou na minha vida, ele começou a dar uma organizada. Daí eu comecei a treinar direitinho, me alimentar melhor. Inclusive, Bodybuilding da vida, né? inclusive no início era ele que preparava minhas marmitas para levar para o Olha. trabalho. Exemplo de marido, viu? E a gente falando só do Rodrigo, o Wilbert. Temos um bofe aqui, ó. Mas era só até conquistar ela e depois. Depois quem ficou cozinhando fui eu, né? E ele largou de mão depois que conquistou. Olha, esse é o modus operandi, né? Sabe que eu até falo pra ele assim, que quando eu conheci ele, eu achava assim um absurdo aquela rotina. Tipo, eu não conseguia acreditar que a pessoa ela comia realmente de 3 em 3 horas, só comia saudável, não comia doce, não comia porcaria, porque era uma realidade completamente diferente da minha. E a pessoa não falhar treino, fazer cardio todos os dias também era assim, nossa, surreal, né? Pra você ver como a gente que é de fora, que não vive nesse meio, acha que é muito estranho, né? Essa realidade. E acha que é impossível, né? E acha que é impossível. Aí depois que eu fui começando a mudar um pouquinho por vez, fui mudando a alimentação, comecei a treinar, comecei a fazer cardio, aí foi fluindo bem, de uma forma bem tranquila assim pra mim. Aí depois que eu vi que o meu físico começou a mudar, aí eu pensei, será que eu consigo fazer uma preparação? Aí o Victor fez um projeto lá na academia dele, que ele tem lá em Caxias do Sul, a Six Gym, para fazer a preparação de alguns atletas. Aí eu pedi pra ele se eu podia participar desse projeto, mas sem o intuito de competir, só pra ver como eu ia ficar, né? Só que daí começou a ir tão bem que eu disse, não, agora eu vou tentar competir. Aí eu fiz a minha estreia na categoria Wellness, lá no Sul, numa competição que teve lá no Rio Grande do Sul. E eu não fui tão bem porque eu tinha pouco tempo de treino, tinha o quê? 8 meses de treino. Faltava um pouco de volume. Faltava um pouco de volume ainda. Mas a condição, a linha estava excelente, só faltava um pouco de volume de inferiores, perna e glúteo, né? Mas mesmo assim eu fiquei muito feliz, porque a gente fica feliz por você conseguir um físico que você nunca conseguiu na vida, né? Eu acho que é isso que mantém a gente no esporte, porque você vê o seu físico se transformando. E eu disse, quem estava ali assistindo disse assim, nossa, parece que ela tá mais feliz do que quem ganhou, né? Porque, nossa, eu fiquei super realizada. Aí depois disso a gente pegou um feedback com o árbitro e ele disse, olha, ela tá no meio, ela pode ou fazer um off, ganhar mais volume e se manter na wellness, ou ela pode reduzir um pouquinho o volume e ir para a categoria biquíni. Aí no início assim eu tinha um pouco de receio dessa questão hormonal e tudo mais, né? Aí eu disse não, então eu vou para biquíni que eu acredito que seja menos agressivo para mim. Aí eu fui para biquíni, ganhei meu cartão profissional na biquíni e só que depois que eu estreiei no profissional da biquíni, todo o meu feedback era que meu quadríceps era muito grande e mesmo eu tentando reduzir, mesmo sem treinar, só fazendo cardio, eu só fazia treino de glúteo praticamente, né? Só treino de glúteo. E mesmo assim, passei mais de um ano e eu não consegui reduzir o volume. Eu disse, não, então agora chegou a hora de mudar de novo, vamos voltar para a categoria Wellness. Aí migrei de volta para a categoria Wellness. Foi em 2023 que eu fiz a minha estreia no Pro na categoria Wellness. Minha primeira competição foi na Espanha, mas eu ainda tinha falta de volume, né? Porque eu tinha fazia nem um ano que eu tinha voltado a treinar perna, né? E para uma pessoa que nunca mais tinha treinado perna, voltar a treinar perna, ganhar um volume muscular, leva tempo, né? Mas e agora eu tô você assim. tem um ótimo feedback de lá, né? Sim, não, tudo pra gente vale como experiência, né? E cada preparação a gente evolui um pouco mais o nosso físico. E ela teve uma ótima colocação no Arnold Classic Brasil de 2024. Na Wellness Pro ela pegou um top 4. A Rayane Fogal foi a top 1. A Valkyria Lopes, top 2. Em terceiro lugar. Eu não lembro quem ficou em terceiro, a Débora ficou em quarto. Em quarto, A Renata Guaraciaba da Max ficou em quinto, então foi uma ótima colocação que ela. Atleta, viu? Há muito tempo. Há muito tempo. É tudo questão de tempo, maturidade muscular. Então tá competindo com atletas que já estão há 10 anos na caminhada, elas às vezes têm mais maturidade, um pouco mais volume. Então questão de tempo, ela tá bem próximo, logo. Fenomenal, né, pro bodybuilding, né? Ambos têm genéticas, caramba. Eu tô há quase 5 anos no esporte, que eu decidi começar a treinar para competir, e eu tô treinando perna vai fazer 3 anos.
Então eu tenho ainda um tempo para poder encher mais os membros inferiores. E ela pegou o Procard dela, ela tinha 1 ano como atleta. Ela começou final de 2020, final de 2021 ela ganhou o Procard. Então tá aí já no meio dos profissionais. Toda tentando o Procard e não consegue conquistar o Procard. Bom, então a gente começou com as puxadas, foram 2, puxada aberta e puxada com triângulo, e depois a gente começou as remadas, que serão 3, 5 no total. Então a gente começou com uma remada com a pegada supinada, agora a gente está com uma remada convergente com a pegada pronada, e depois a gente vai fazer uma remada baixa com triângulo, tá? A Débora já iniciou aqui, o importante nesse exercício é sempre manter os ombros deprimidos, e na hora que você puxar, estufar bem o peito e fechar bem as escápulas, tá? Alongou, abriu as escápulas, puxou, fecha bem as escápulas, contrai bem a dorsal, pode fazer um picozinho de contração que fica excelente. E lembrando sempre de manter a escápula deprimida durante o exercício, ombro sempre para baixo, tá? Isso aí, a Débora começou, agora vou eu e bora lá. Bom, galera, vocês puderam acompanhar um pouquinho do nosso treino de costas, um treino bem completo, a gente dividiu ali em puxadas e remadas, então excelente treino aí se você também quiser fazer na sua casa, né, amor? Treino finalizado então, gente, vocês puderam ver que o meu treino, ele não pode ter uma intensidade muito forte, até uma curiosidade sobre a minha categoria é que a gente não pode ter os superiores muito desenvolvidos, né, então eu preciso treinar com um pouquinho mais de cuidado, inclusive eu tô treinando superiores a cada 2 semanas só, então pra mim é um treino muito mais leve do que o do Vitor, por exemplo, né, e eu não preciso mais evoluir, então eu tenho que ter esse cuidado. E é isso, treino fechado então. E um recado bem bacana aqui pra vocês que a gente quer deixar é que agora a gente tá lançando o nosso time de consultoria super completo pra você que quer emagrecer, quer ganhar volume muscular, quer pra viver o lifestyle mesmo. Entre em contato com a gente lá no Insta, vocês vão encontrar como @TeamBoffConsultoria, vai ser atendido por nós e vai ter ali um processo completo pra você chegar no shape dos seus sonhos. É isso aí, galera, foi um prazer estar no canal aqui com vocês pela primeira vez e a gente espera estar muitas vezes aqui passando uma dica, dividindo um pouquinho da nossa rotina com vocês. É isso aí, galera, valeu! Tamo junto!